Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu espero que vocês estejam todos bem, tá bom? Peguem o livro de vocês, abram na parte de geografia e só lembrando que aqueles alunos que ainda não adquiriram o seu livro do terceiro bimestre, vocês podem vir à secretaria da escola pela manhã, que já está disponível, tá bom? Para vocês começarem as atividades junto comigo. Então vamos lá. Hoje em nossa aula nós vamos falar sobre a modernização da agricultura. Mas antes de começarmos sobre a modernização, nós vamos falar sobre o conceito sobre agricultura, tá certo? A agricultura, gente, é a atividade em que o ser humano ele participa do processo de reprodução de plantas por meio de plantio de sementes e de mudas, tá certo? Agora nós vamos falar um pouco sobre o espaço rural e a Revolução Verde, porque tem uma pergunta no livro de vocês que fala sobre exatamente isso, sobre esse assunto, tá certo? Então vamos lá. Acompanhem aí na página 3 do livro de vocês. O espaço rural, gente, ele apresenta uma série de contrastes e, ao mesmo tempo, que encontramos grandes fazendas onde são cultivadas monoculturas, né, para a exportação. Encontramos também pequenas propriedades que realizam agricultura de subsistência, ou seja, ela é destinada ao consumo familiar ou ao comércio em feiras, tá certo? Então, vamos adiante. Nos anos de 1950, gente, um conjunto de mudanças técnicas na produção agropecuária, incentivado pelos Estados Unidos e pela ONU, né, que significa a Organização das Nações Unidas, foi direcionada aos países de economia subdesenvolvida, sobre a justificativa de quê? De resolver problemas de fome no mundo inteiro, inclusive no país em que nós moramos, né? No Brasil. Então, nesse pacote de modernização agrícola, encabeçada pelos Estados Unidos, estava contido o fornecimento de adubos, né, químicos, inseticidas, o que mais? Pesticidas e outros agrotóxicos, né? Sementes geneticamente modificadas e maquinários pesados para automatizar o trabalho no campo. Então, o que aconteceu? As transformações no espaço, nesse espaço agrário, como esse pacote, ele foi amplamente difundido pelo mundo, né? Foram intensas, foram bastante intensas. Então, vamos ver aqui. Então, no Brasil, ele chegou na década de 60, certo? 1960, mas ele só ganhou força em que? Nos anos 70, 1970. Com o quê? Com a mecanização do campo, né? Que houve um aumento bem significativo no êxodo rural, que nós vamos já entender o que é êxodo rural, ou seja, na saída de pessoas do campo em direção às cidades. Então, isso é êxodo rural, tá certo? Então, entendeu o que é êxodo rural? Porque no seu livro tem uma pergunta perguntando o que significa o êxodo rural. Então, relembrando, é o deslocamento, certo? Ou migração de trabalhadores rurais que vão em direção dos centros, que vão em direção aos centros urbanos, tá certo? Então, vamos lá. Nos dias de hoje, gente, nós temos cada vez mais tecnologia no campo. Os sistemas de produção altamente modernos são chamados de intensivos. Com essa tecnologia, a produção agrícola ela aumentou significativamente, né? Ela se desenvolveu mais. Então, vamos aqui
que também no seu livro, na questão 6, ele fala sobre que você deve diferenciar o que é o sistema intensivo do extensivo. Então, nós vamos trabalhar mais detalhadamente, tá certo? Então, só para compreender melhor o intensivo, ele é caracterizado pelo uso de técnicas, certo? E tecnologia nas etapas de produção, é o intensivo. Ou seja, qual é o objetivo principal? O objetivo principal é a lucratividade, né? O agricultor, ele ter muito lucro, certo? Enquanto o extensivo é a produção praticada sem uso de maquinários. Ou seja, ela não alcança alto nível de produção, certo? Então, vamos aqui compreender. É o efeito ao uso de máquinas, né, dos maquinários, e o outro é o manual, tá certo? Gente, eu espero ter contribuído com vocês, que vocês leiam e releiam mais a página 3 e 4 do livro de vocês e realizem as atividades. Um grande abraço e até a próxima.